Olá, estamos aqui com mais um episódio do Entre Gêneros, o nosso 9º episódio, né, André? E hoje nós temos aqui uma presença, assim, como sempre, muitíssimo especial, o Dr. Carlos Eduardo. Ele trabalha, né, é um advogado que trabalha na defesa da mulher contra a violência. André, fala um pouquinho sobre o Dr. Eduardo, assim que ele como gosta de ser chamado. Primeiramente, quero te agradecer de coração de estar aqui com a gente para falar sobre um tema cada dia mais relevante para nós, para a sociedade, para as mulheres. O Dr. Carlos Eduardo, do Carmo Júnior, Dr. Eduardo, me inspira muito. Eu nunca disse isso a ele, mas eu acho muito bonito, muito forte, muito poderosa a figura de um homem que se auto-implica. Nós, homens, o nosso grande desafio, como seres humanos formados por um patriarcado que nos ensina a controlar, a possuir, a dominar mulheres, somos machistas e é muito difícil fazermos esse exercício de autoimplicação. E aí, de repente, nós vemos um advogado, um homem que se autoimplicou e se dedicou a sua carreira, a sua vida como advogado a defender mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem pelo patriarcado, né, doutor Eduardo? Eu queria começar lhe fazendo uma pergunta. Será que nós, homens, temos mais ódio de mulheres livres do que medo de sermos punidos, uma vez que grande parte das violências extremas contra mulheres acontecem mesmo quando a vítima tem contra o seu agressor uma medida protetiva? É impensável isso, né? Primeiro eu queria agradecer, né, Gia, André, a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de vocês fazerem esse debate com tantas pessoas e que levam esse conhecimento, e isso é muito importante. Eu acho importante também, né, falar, olha, um advogado, um homem. Antes aqui da gente iniciar, eu estava falando que é importante que homens se impliquem, é importante que homens falem, né, porque a gente criou esse problema, então a gente precisa participar desse debate, porque parece que quando a gente olha esse debate, parece que o problema são das mulheres. E não, na verdade, o problema é nosso. Nós criamos esse problema e a gente precisa, de fato, resolver. E eu vejo que homens, eles não têm essa preocupação, né? Nós não temos, no geral, essa preocupação. Nós não temos medo. A impunidade, ela, de fato, impera, né, no nosso país em relação ao feminicídio, à violência doméstica, e a gente percebe isso com os dados, com os números. Então, cada ano que passa, a gente vê que aumenta o número de medidas protetivas, mas aumenta também o número de descumprimentos de medidas protetivas, aumenta também o número de violência, e a gente se questiona, né, aonde a gente vai chegar com isso? Até que ponto a gente vai chegar com isso? Porque a gente está batendo o ano passado mais de 1.500 mulheres mortas. São 4 mulheres mortas por dia por serem mulheres. E realmente é um número assim estarrecedor. Assim, eu não consigo nem entender como que um ser humano consegue lidar de uma maneira assim tão natural, né? E a sociedade lidar com isso. Obviamente que a gente vê um movimento de mulheres muito forte, lutando e falando e se movimentando há muitos anos, né? Mas cada vez mais, só que a gente vê os homens inertes. E por que, na sua experiência, quando você... Posso chamar? Sim, claro, por favor. Então, quando você começou, iniciou a sua carreira e você depois se voltou para esse tema da defesa da mulher, o que você mais percebe no seu atendimento com relação, quando essa mulher chega, o que ela precisa ali? De um acolhimento mais psicológico ou uma orientação mais jurídica? Como que é isso na sua experiência? É importante que a gente fale que mulheres que estão em situação de violência, elas precisam de um atendimento multidisciplinar. Isso é importantíssimo, porque, primeiro, e isso é algo muito interessante, a mulher busca no advogado, muitas vezes, um acolhimento que o advogado não está preparado para dar. Então, os advogados não têm preparo, e mesmo aqueles que, como eu, estudaram o direito das mulheres, que têm um atendimento mais humanizado, nós não temos recursos para lidar com essas questões emocionais. Tá? Então, isso é uma coisa importante, porque por mais que eu queira, eu não tenho esses recursos do ponto de vista acadêmico para lidar com isso. Então, assim, a gente tem que dividir o trabalho do psicólogo, do psicanalista, do terapeuta, do trabalho da saúde mental, do trabalho jurídico.
E essa mulher precisa de ambos. Né? Então isso é muito importante. Só que eu percebo que a mulher muitas vezes, assim, muitas vezes eu vou em palestras e eu vou falar sobre esse atendimento com perspectiva de gênero, esse atendimento mais humanizado, e eu falo, eu acho que as consultas que as mulheres saíram mais contempladas e mais felizes foram aquelas que eu menos falei. Porque a gente vê mulheres que foram violentadas por anos em seus relacionamentos. Alguns estudos indicam que mulheres demoram, em média, de 5 a 10 anos para sair de um relacionamento violento. Então, assim, são anos de violência. Não se sai do dia para a noite. Existe a questão de você perceber, de você tomar coragem e tantas outras coisas que envolvem isso. Sim. E quando essa mulher decide sair, a sociedade não acolhe ela. Então a delegacia não acolhe ela. Os advogados... Histórias de advocacia, via de regra, são ambientes hostis para as mulheres, onde elas vão ser questionadas. Onde, por que você não fez? Por que você não sei o quê? Por que não denunciou? Por que demorou? Por quê? Por quê? Por quê? E ela... Né? Então é um ambiente hostil para aquela mulher. Então veja, quando ela simplesmente tem um profissional que ouve ela, que dá a oportunidade dela falar o que ela viveu, para ela é o que ela fala, nossa, agora eu encontrei a pessoa certa. Então eu acho que o principal é você ouvir. Ouça o que ela tem. Ninguém gosta de ir, por exemplo, no médico e ele nem te ouve e já te dá ali uma solução. É óbvio que essa mulher quer uma solução jurídica, mas ela quer mais do que uma solução jurídica. Sim. Ela quer que a pessoa se importe, né? Porque não é uma situação... Não é uma pessoa que simplesmente bateu um carro e quebrou um para-choque, né? Não é isso. É algo muito mais profundo. A gente está falando de anos de violência, a gente está falando de um trauma. Muitas delas têm estresse pós-traumático. Então, assim, a gente precisa ouvir. Então, acho que esse é o principal que eu percebo que elas procuram, essa escuta. E é uma escuta que ela não tem por parte do seu companheiro, por parte do seu pai, por parte dos homens, né, do seu contexto familiar. E essa escuta, nós homens também não conhecemos. Né? Nós temos uma dificuldade imensa de reconhecer e de controlar os nossos ímpetos de macho. Porque todos nós, homens nascidos nessa sociedade patriarcal, somos formados cultural e socialmente como machistas. Né? Uhum. O senhor tem clientes homens? Não. Interessante. Não tenho. Não tenho por opção, tá? Então, na verdade, foi uma opção do meu escritório. Nós não atendemos homens, só atendemos mulheres. E essa opção foi justamente por não conseguir dialogar da forma que a gente gostaria. Perfeito. Então, assim, aí que entra a questão. Se for para eu ter um conflito... Então aí eu entrava com o conflito daquilo que eu imaginava como adequado. Então, porque assim, você precisa fazer esse homem se implicar. E muitas vezes ele não está disposto a se implicar. Então, assim, como é que eu vou discutir com um homem que sai de um relacionamento que ele olha e fala assim, como é que eu faço para poder fraudar o bem... o patrimônio para ela poder receber menos, ou como é que eu posso fazer para pagar menos pensão, ou como é que eu posso... Então, assim, se for para trabalhar nessa perspectiva, perfeito, eu não quero trabalhar nessa perspectiva. Então, é uma escolha do meu escritório não atender homens e só atender mulheres. Aí a gente está falando de uma ética até, né? Pois é, né? Eu acho que aí entra... E nesse movimento de defender mulheres, quais foram os maiores absurdos que você presenciou por parte dos homens, tentando burlar a estrutura, tentando... porque aquela história, o homem que se separa, ele tem tanto ódio da ex-mulher que ele tenta destruir a vida dela. Sim. Explicitamente, porque antes, implicitamente, ele tentava invisibilizá-la, né? Sim. Tentava prendê-la, apagá-la em casa, naturalizar as várias violências contra ela. E depois da separação, qual foi o maior absurdo que você presenciou? Olha, eu já vi muitos absurdos, poderia citar diversos, assim, mas eu quero sair um pouco do tradicional. Poderia falar das fraudes, poderia falar das violências, mas eu acho que uma espécie de violência que pouco se fala e que isso ela é uma perpetuação dessa violência pós-divórcio, que é a violência processual. Né? Então, acho que isso é algo muito importante da gente falar. Então, a gente percebe que muitos homens... Porque assim, a violência processual, ela acaba
irradiando ali várias formas de violência. Então é quando o homem ele perde o controle, perde o controle sobre a mulher e o poder que ele tem. Então o que ele passa a usar o processo, ele usa o sistema de justiça para violentar aquela mulher. Então através do processo ele começa a violentar aquela mulher. E aí, e por que eu falo que irradia vários tipos de violência? Porque a partir dali a gente tem uma violência psicológica, porque aquele cara começa a falar coisas da vida dessa mulher, por exemplo, que não deveria. Ah, mas é porque ela sai com um monte de homem. Ah, é porque ela faz não sei o que. Ah, é porque ela... E aquilo, óbvio, que vai causar uma violência psicológica, ou moral, ou então, e muitas vezes patrimonial. Conheço homens que já intentaram, propuseram mais de 20 ações contra mulheres. Uma mulher. Um homem, mais de 20 ações. Por quê? Para empobrecer essa mulher. É uma forma de violência patrimonial. Sim. Entende? Então, assim, a violência processual, ela é tão danosa como qualquer outro tipo de violência. Então, ela empobrece essa mulher, ele violenta moralmente, ele violenta psicologicamente, ele vai usar uma série de estereótipos de gênero nessas ações que vai tudo escondido. Então parece que não é, mas quando você olha, ele está questionando comportamentos, ele está colocando... Então assim, são situações dramáticas, porque a gente vê essas mulheres acompanhando esses processos, e aí quando ela lê aquilo, quando ela vê, poxa, ele está manipulando essa informação, ele está fazendo... E aí ela vai se autodestruindo. Durante o processo tem aquele processo de uma autodestruição daquela mulher. Coisa, não fazia ideia disso. É uma loucura isso, né? E no seu consultório, quando você está atendendo as mulheres, você já viu, assim, por exemplo, casos... Quais casos, por exemplo, de violência que você mais... Eu sei que são várias, né? Mas, assim, as que você mais percebe nessa mulher, assim, é mais violências físicas, psicológicas, patrimonial... Ou chega de tudo um pouco? No meu escritório a gente trabalha com casos de alta complexidade, então eu tenho de tudo, assim, todo tipo de violência. Só que a violência que eu percebo, assim, que mais atinge as minhas clientes é a violência vicária. Né? Então, assim, é um tipo de violência que parece nova, né? Porque agora entrou na Lei Maria da Penha, isso. Então é algo que está se falando, então parece nova, mas já é algo que a gente já discute, quem trabalha com perspectiva de gênero já discute isso há muitos anos. Por quê? Porque, assim, nessa construção dessa sociedade, a maternidade para a mulher é algo muito forte. Muito forte. Né? Então, ser mãe, ser a melhor mãe, ser... Então, assim, quando... o homem ele usa o filho como instrumento de violência, então isso atinge a mulher de uma maneira e que é assim, a mulher ela parece assim, não deveria ser, obviamente, mas assim, parece que ela suporta todo tipo de violência. Né? Ela não deveria ser, e não é para ser assim, mas assim, a sociedade naturaliza, a mulher muitas vezes não percebe, a violência psicológica é sutil muitas vezes, essa manipulação, esse gaslight, enfim. Mas isso é muito comum. Assim, violência psicológica, acho que todas as minhas clientes passaram, moral, todas. Física nem todas, sexual nem todas, patrimonial muitas, mas eu acho que a violência vicária, ela atinge com uma potência essa mulher, que é assim, ela perde realmente assim o eixo, sabe? E aí, por exemplo, no meu escritório eu tenho muitos casos de violência sexual infantil intrafamiliar. Então, muitas crianças que são violentadas sexualmente e assim, isso daí... é desesperador. É desesperador. Porque você vê mulheres que o filha normalmente, né, a maior parte são meninas, que são violentadas sexualmente pelo pai, e essas mulheres elas têm que entregar essa criança para uma convivência. E aí tem uma coisa que, se vocês me permitirem, eu poderia até falar um pouquinho, que é o uso da lei de alienação parental como instrumento dessa violência vicária. Sim, sim. Tá? Porque o que acontece? Isso não é ainda algo... Eu tenho até escrevi um artigo para um livro, a gente tem uma visão crítica da lei de alienação parental. A lei de alienação parental ela foi criada por um
por um médico americano chamado Richard Gardner, na década de 80, e ele criou, na verdade, a síndrome da alienação parental. Essa síndrome não tem validação científica alguma, né? Tanto o Conselho Federal de Psicologia, a ONU, enfim, né? Ela nunca entrou no CID, ela não faz parte do catálogo de doenças mentais, DSM-5, enfim. E ela foi estruturada por um cara que defendia homens pedófilos. Por um cara que defendia... Porque Gardner ele defendia nos tribunais americanos homens agressores. Ex-combatentes de guerra, que normalmente tinham problemas, questões psicológicas e tudo, para defender esses homens que eram afastados do convívio do pai. Do filho. Então, assim, essa estrutura, a estrutura da teoria foi criada para defender esse tipo de homem. E foi introduzida no direito brasileiro, né? Mesmo sem validação científica, foi introduzida no direito brasileiro e hoje ela é usada como instrumento de violência contra essas mulheres. Então, é cruel você legalizar algo para violentar. E muitos vão dizer, não, mas foi feito para proteger crianças. Assim, ó, a gente tem pelo menos umas 20 entidades, organismos nacionais e internacionais, que rechaçam completamente o uso dessa lei. Perfeito. Se o senhor me permite, claro. Eu vou te contar uma coisa. Eu aprendi sobre a lei de alienação parental lendo o que você escreve. Uhum. Eu sabia pouco. Eu sou absolutamente contra a lei de alienação parental. Sim. Isso não existe. Causa assim, absurdos, como, por exemplo, um tal Instituto de Defesa dos Direitos do Homem. Sim. Atenção, os seguidores, membros do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem. Vocês deviam tomar vergonha na cara, vocês são ridículos. Mas voltando à nossa questão, doutor, eu tenho 3 filhos de 2 casamentos. Uhum. Nós, as mães dos meus filhos, eu nunca precisamos de absolutamente nada, além das nossas negociações privadas, particulares. Nunca brigamos, nunca tivemos um litígio. Eu sei que eu devo amor incondicional a essas 2 mulheres para o resto da minha vida, porque elas são mães dos meus 3 filhos. Eu não consigo conceber. Eu não estou dizendo que eu sou um sujeito perfeito. Eu sou péssimo, horrível. Eu sou um homem absolutamente para baixo de medíocre. Mas os meus filhos, a interação com as minhas ex-esposas, no que se refere sobretudo aos meus filhos, nós nunca tivemos problema com isso. Eu não consigo conceber como é que um homem consegue brigar com a mãe dos seus filhos e usar os seus filhos como armas contra a sua mulher. E outra coisa, por que é que a lei obriga essas mulheres a entregarem os seus filhos para pais que não vão amá-los, não vão ficar com eles, muitas vezes deixam com a mãe? Um filho para ficar 15 dias, ou uma final de semana, e muitas vezes abusadores sexuais. Sim. Como é que a gente... Como é que isso ainda existe? Isso aqui é muito simples. Tem um termo que não é comum, mas com certeza vocês conhecem, que é adultocentrismo. Né? O direito é adultocêntrico. Então, é isso. Então, assim, tudo gira em torno do adulto. E aí, quando eu falo tudo gira em torno do adulto, e eu estou falando de uma relação entre homem e mulher, a gente já sabe em relação em quem gira em torno. Porque o direito civil, que é a área do direito que regula as relações civis, e o direito de família está dentro dessa relação civil, né, dentro do direito civil, ele é um direito que até 2002 estava instituído o sistema patriarcal, literalmente. Eu não estou falando de que, não estou falando, porque às vezes, porque assim, quando a gente fala patriarcado, aí já pronto, né? Já, não, porque a ideologia é ruim, porque hoje em dia o país está dividido, então tudo a gente quer problematizar nesse sentido político. E não é isso, eu estou falando real. Eu estou falando, estava instituído em lei. Então, veja, isso não muda do dia para a noite. Né? Essa ideia não muda do dia para a noite. Então, se eu estou falando que o direito é adultocêntrico e eu estou falando de uma relação de homem e mulher e a gente ainda tem essa cultura patriarcal, o direito gira em torno do homem. E aí eu não preciso ir muito longe. Por quê? Se eu for para o Congresso Nacional,
né, inteiro, eu tanto falar da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, se eu não me engano, são 13%, 12%, alguma coisa assim, que são homens. Então, a verdade, eu sempre falo isso, uma mulher não conquista um direito se não autorizada por um homem. É simples assim. Né? Então, assim, se o direito é adultocêntrico, por que fazem isso? Porque eles não entenderam ainda que nas relações familiares, e principalmente nas relações que envolvem criança e adolescente, o fundamento básico são os melhores interesses da criança. Então, tudo deve partir daí. Então, não é sobre o pai tem direito à convivência com o filho? Claro que tem. A mãe tem direito? Claro que tem. A questão é, o que é melhor para o filho? Primeiro, para depois eu viabilizar qualquer outra coisa. Por quê? Porque na Constituição Federal, lá usa-se um termo que a criança tem prioridade absoluta. E absoluta, quando eu falo nesse sentido, em relação a qualquer outro vulnerável, qualquer outro. Então, se eu falar a criança é um deficiente físico, é a criança. A criança é um idoso, é a criança. A criança e a mulher, que é vulnerável, a criança. Então, em relação a qualquer outro, a criança tem prioridade. Então, assim, se eu entendesse isso, ou se o judiciário entendesse isso, então a gente ia falar assim, o pai tem direito à convivência. Sim, isso é bom ou não? Porque, assim, parte-se da ideia, e aí é o que a gente estava falando agora há pouco, que parece que assim, é fácil. Tudo que a gente cria estruturas para que a coisa seja fácil, né? Para criar regras. E quando eu estou falando de relação familiar, não é fácil. Quando eu estou falando de uma relação familiar dissolvida, é mais difícil, porque eu estou falando de pessoas que estão em crise. A gente está falando de uma família que está em um momento que muito provavelmente todos eles estão disfuncionais ali, porque estão num momento de dificuldade, de crise, né? Então assim, poxa, será que eu consigo ter uma solução fácil para uma situação que é complexa? Então, não adianta eu chegar e falar assim, todo pai tem que conviver. Será que todo pai é bom conviver? A pergunta é essa. A pergunta é essa. Então, assim, se eu começo a olhar para a criança primeiro, para depois entender os direitos que vão ser distribuídos ali para a gente buscar a tão sonhada justiça, eu consigo resolver isso de uma maneira legal. Agora, se eu coloco o adulto no centro e a criança como objeto, que é essa a questão, a criança é posta como um objeto, né? Mas a criança está chorando é porque ela é birrenta. Não, ela está se manifestando da forma que ela se manifesta. Se ela está chorando, é porque alguma coisa está incomodando. Sim. Eu tenho que entender o que está incomodando. E não simplesmente resolver de uma maneira simples que ela é birrenta. Não, mas ela se acostuma. Mas, peraí. E aí, a gente vê isso nas nossas relações o tempo inteiro. Quer ver? Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, que se você pega uma criança, igual, agride, ela fez uma coisa, derruba essa água aqui, uma criança. Aí os pais, a pai, enfim, não importa, vai lá e bate na criança. Eu pergunto, se vai alguém na sua casa e derruba uma água, você bate nela? Então, essa é a forma da gente lidar. Se a criança está pedindo uma coisa, eu não quero eu não quero ir na casa do meu pai hoje. Mas isso aí é uma birra, isso aí é porque ela quer estar com os amigos. Ela quer estar com os amigos. Assim como às vezes eu não quero sair de casa. Ou assim como eu quero estar aqui com vocês hoje. Exatamente. Foi uma escolha minha. Uma escolha. Né? Então, assim, eu tenho minhas vontades. A criança também tem as vontades dela. Será que estar com os amigos trocando figurinha da Copa não é melhor para ela do que estar na casa da avó naquele dia? Perfeito. Só que eu, como pai, eu tenho que entender essas demandas. Então, às vezes, eu tenho uma filha de 17 anos. Com 17 anos, então, aí não tem nem mais o que... Então, assim, às vezes minha filha fala, pai, olha, tal dia eu estaria aí na sua casa, mas eu vou ter uma resenha aqui num condomínio com os amigos. Eu posso, em vez de ir no... Claro, filha, são as demandas dela, tem as vontades dela, é claro. E aí a gente vê, né, doutor, o Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente, ele também tem que estar coadunado com essas coisas, Sim. né? E como é que essas coisas se conversam, né? Porque eu vejo, tem tanta distorção, né? Porque tanto no direito das crianças, que tem todo um trabalho aí, dos direitos humanos até, Sim. né? Quando a gente olha, parece que não se falam, né? As coisas não se conversam, né? Perfeito. Eu acho muito boa essa pergunta, porque o que acontece?
o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das melhores leis que a gente tem, assim, eu falo com tranquilidade. Por quê? Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi extraído, a sua essência, da Convenção dos Direitos da Criança da ONU. A Convenção dos Direitos da Criança da ONU é o Tratado Internacional de Direitos Humanos mais ratificado no mundo. Só 2 países, se eu não me engano, não assinaram. Todos os outros do mundo assinaram. Então, assim, é unânime, praticamente, o quanto ele é bom. E o ECA, ele é extraído, a sua essência é quase integral dali. Então, assim, é um estatuto, vamos dizer, quase perfeito. Ele é muito bom, é uma lei muito boa. E o que acontece? Só que parece que os juízes de vara de família, eles desconhecem. Porque o que acontece? Eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente e eu tenho o Código Civil. Isso. E a parte de família tá toda no Código Civil. E eu tenho o Estatuto que tá fora. Então parece que eles só olham o que tá no Código Civil. Isso. E parece que, olha, o que tá no Estatuto da Criança e do Adolescente é só coisa da vara da infância e da juventude. Não. As coisas têm que se conversar, exatamente. Então, assim, a gente tem que olhar, até porque é uma lei tão bem feita, tão bem elaborada, que está de acordo com os direitos humanos. Então, assim, poxa, eu tenho que ter essa integração. E aí eu falo, não são só os juízes, promotores, advogados. Parece que o ECA não existe dentro dessas relações familiares. E pelo contrário, o ECA ele deve ser integrado, ele deve ser interpretado também em conjunto com o Código Civil e outras legislações. Excelente. É tão bom vocês terem trazido isso, porque eu penso na Lei Maria da Penha, que também é impecável. Sim. A gente estava lendo a lei e todo o aparelho que a lei prevê, e por que a lei não é utilizada? E, assim, recentemente nós tivemos um caso de um pessoal, por acaso o Instituto de Defesa dos Direitos do Homem, que trouxe o ex-marido da dona Maria da Penha, o agressor, para defendê-lo, para dizer que ele foi injustiçado. Eu li o livro da dona Maria da Penha, ela conta absolutamente tudo, e o quanto, inclusive, esse homem era perfeito no começo, né? E depois todas as violências que ela sofreu, ele tentou matá-la, né? E aquela história. Por que nós desprezamos tanto a lei? E tem gente que chega ao cúmulo de dizer, mas a lei é uma porcaria, nós não temos lei no Brasil, o que é uma mentira, né, doutor Eduardo? O problema é a acho que aplicação. não é uma questão de lei mais, né? Não é mesmo. Não é. Assim, obviamente que a gente precisa olhar, a gente precisa sempre de reformas, a sociedade modifica até as formas de violência, né, etc. Mas assim, a Lei Maria da Penha também é uma lei muito boa. É importante sempre dizer, ela é fruto de uma condenação internacional do Brasil numa Corte Internacional de Direitos Humanos. Então, o Brasil não fez isso porque é bonzinho, o Brasil não fez isso porque estava preocupado com o direito das mulheres, isso é o fruto de uma condenação internacional do Brasil. E a lei é muito bem feita, né? Acontece que, culturalmente, não adianta você ter uma lei se culturalmente as pessoas ainda não compreenderam isso. Então, por exemplo, recentemente a gente teve pelo CNJ o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Então, todo judiciário brasileiro deve seguir um protocolo para julgar a partir de uma perspectiva de gênero. O judiciário inteiro. Só que, quando isso lançou, a gente via, assim, a gente sabe, juízes em grupo de juízes falando, olha, eu não vou aplicar. Até hoje, eles não entendem isso. Então, e aí tem uma questão de letramento, né? Sim, porque essas pessoas precisariam, juízes, advogados e toda, né, essa comunidade se implicar, Sim. né? estudar, né, senhores juízes, advogados, porque eles que fazem. Eles que julgam. Mas essa é a questão que o André está trazendo, que não adianta estudar se você está dentro de você não crê naquilo. Você não entende como funcionam as estruturas de poder. Você não entende, porque assim, não é só sobre o protocolo em si como mecanismo, instrumento processual. Porque isso aí eles têm curso, eles são obrigados agora a ter esse curso. A questão é você não entender como funciona o que está por trás. Porque eu vejo, por exemplo, muitos advogados usam o protocolo, mas não sabem nem o que estão fazendo. Porque não entende
a profundidade daquilo, como que aquilo impacta na vida da mulher, o que é um estereótipo de gênero, como o estereótipo de gênero influi na imparcialidade do juiz, porque ele já chega ali com uma ideia pré-concebida do que é ser mulher, do que é ser homem. E tem uma coisa Perfeito, aqui, né, André, perfeito. a gente fala muito também aqui, que é assim, hoje as mulheres ocupam muitos espaços, né, que maravilha, mas eu acho que ainda tem a mulher, essas leis, essas decisões, né, ainda está muito no masculino, né? Quando você vê na Quando Câmara a gente vê Municipal, na Câmara, né? Pois é. Então, acho que ainda tem muito desse olhar da estrutura, né? Que a gente fala muito dessa estrutura machista, hegemônica, que dentro desse sistema todo patriarcal, que está já condenado, ou seja, e essas pessoas, elas, exatamente, é parte dessa cultura, né? Por mais que a pessoa seja estudada, faça lá os seus cursos, ela tem enraizado dentro dela isso. E aí é o homem que está ditando, né, fazendo o apito final, digamos assim, assinando aquilo, né? Então, talvez uma mudança ela seria mais perceptível quando mulheres estiverem assumindo mais essas posições, mais mulheres nessas posições, né? Porque talvez o olhar vai ser diferente. A gente sabe que ainda é um passo bastante grande para chegar lá, né? Para essas mulheres chegarem. Assumindo posição de poder. poder. De poder, exatamente. O que nós não admitimos, né? Nós, homens, não admitimos mulheres exercendo posições de poder, ocupando lugares de poder. Recentemente tivemos um caso de um sujeito que matou as 2 chefes numa escola no Rio de Janeiro. Ele simplesmente não aceitava ser liderado por mulheres. E existe uma coisa interessante, que é uma diferença entre culpa e responsabilidade, né, Eduardo? Porque quando a gente fala assim, olha, em 2025, nós homens matamos 1.470 mulheres, cometemos 4 feminicídios por dia, que são os assassinatos de mulheres num contexto de dominação patriarcal, né? Que é diferente, né, de outros assassinatos de mulheres, que as pessoas também deveriam pensar sobre isso. Nós temos essa dificuldade de diferenciar culpa de responsabilidade. Quando a gente diz isso, eu fiz um post recentemente apresentando esses números e a quantidade de respostas de homens dizendo assim: se você matou, você se entrega, vai à polícia. Eu nunca matei ninguém. E o homem não percebe, André. O nem todo homem. Né? Mas o homem não percebe que essa estrutura nos beneficia. Exato. Porque assim, é muito fácil para mim falar assim, mas eu não faço. Mas eu não faço. Então assim, eu saio do problema, Isso, né? Porque eu não faço. Exatamente. Primeiro que todo homem é machista, ponto. Nós fomos criados nessa sociedade e a gente tá... Eu não sei você, André, mas assim... É difícil. É difícil, porque você tem que o tempo inteiro tá percebendo, tá notando, e aí tá tentando mudar, porque não, está dentro da gente. Vigilância constante. Exato, é uma vigilância né? constante. E esse exercício é um exercício complexo, não é simples. E aí vem a questão, mas se você não faz nada, você não tem culpa de nada, mas entenda uma coisa. Quando um outro homem, ele agride uma mulher, quando um outro homem, quando a mulher, e aí essas mulheres passam a ter medo de homens, nós que não fazemos nada nos beneficiamos disso. Entende? Porque assim, elas deixam de fazer, enquanto elas deixam de fazer, enquanto elas deixam de questionar, enquanto elas deixam de ocupar, enquanto elas deixam de uma série de coisas que elas deixam, né? Nós ocupamos. Isso. Nós nos beneficiamos disso. Nós que não agredimos, que não violentamos. Então, quer dizer, a nossa responsabilidade é muito maior no sentido também de, peraí, eu não quero que isso aconteça. Eu preciso questionar isso também. Porque não basta eu não fazer, é aquela mesma história, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Né? Então você tem que, de fato, e isso, nossa, quem produz conteúdo como a gente, que é homem, a gente vai ter um monte de hate, a gente tem um monte de cara que vai lá falar, porque você é um feminista, porque você é não sei o quê, porque você... Não, eu também me beneficio disso tudo, desse sistema todo, eu tenho privilégios. E aí que tá a questão, eu reconhecer os meus privilégios, eu poder entender que eu tenho benefícios por ser homem, só por ser homem, não preciso fazer nada de mal. Só por ser homem. Assim como só por ser mulher,
muitas morrem só por serem mulheres. Exato. Maravilhoso isso, né? Esse exercício de autocrítica que devia ser ensinado nas escolas. Sim, né? Que eu acho que é a solução. É a única. Você acredita um grande movimento, por exemplo, uma política nacional de educação antimachista? Você acredita? Acredito. Assim, na verdade, eu fui professor por 13 anos e eu só acredito na educação. Eu não acredito em outra coisa, porque assim, eu até falo, né? Quando eu vou dar palestra sobre perspectiva de gênero para jovem advocacia, eu brinco com eles e falo assim, a minha geração já era, né? Muito provavelmente eu não vou convencer um advogado de 40, 50 anos, isso, né? Ele já está muito formado ali. Pode ser que um ou outro a gente ainda consiga, mas assim, eu quero pegar vocês. Eu quero pegar o jovem na faculdade, eu quero quem nem virou advogado, nem virou juiz ainda, para introduzir isso. E aí aqui a gente vai na mesma linha, é lá na base. É na base. Né? É na base. Da pirâmide, Só que esses dias eu tenho um juiz que é maravilhoso, ele chama Francisco Tojal. Não sei se você conhece, mas e ele é maravilhoso, ele é um ser humano lindo. E ele trouxe esses dias uma pesquisa que foi feita que indica que os jovens são mais machistas do que... A pesquisa indica que a ideia, né, da nova geração, em percentual, eles são mais machistas do que os... Acho que por conta dessa cultura red pill, de como isso está indo para a internet. E isso eu achei perigoso. Assim, eu falei, a gente pensa que a gente vai evoluir, né, que a gente está discutindo, que a gente está levando também essa informação, só que essa cultura é tão forte, né? E hoje a gente tem muitos influenciadores que, infelizmente, né, a gente tem aí... A tecnologia é boa, mas, por outro lado, traz muitos influenciadores nocivos, né? Que fomenta isso, né? Então, e aí isso é realmente muito preocupante, né? Porque eu também acredito na educação. Eu acho que deveria ter disciplinas, uma política pública com disciplina transversal para trabalhar esse tema, para na base, desde a criança, começar já a lidar o jovenzinho, depois o adolescente, para que, né, seja uma pessoa mais aberta, que comece a ver outras perspectivas de machismo, né? Eu sigo o Dr. Francisco Tojal, é um homem nordestino, um juiz incrível. Eu tenho um trabalho chamado Academia de Leitura. O Dr. Francisco esteve conosco durante um tempo. Um abraço, Dr. Francisco. Ele é um homem que critica a estrutura patriarcal por dentro. Assim como o doutor Eduardo, é um homem que critica a estrutura patriarcal por dentro, e no judiciário, sobretudo, né, que é decisivo, né, é definitivo, é fundamental, é indispensável que tenhamos mais advogados, advogadas, juízes, juízas, promotores, promotoras, lutando para construir uma nova possibilidade ao patriarcado. Porque isso que está nos matando. O patriarcado nos mata, mata mulheres, mata crianças, mata homens também. E nós ainda estamos, né, perdidos. Ainda existem aparelhos machistas patriarcais, existem formadores de opinião, existem atores como o Juliano Casarré que oferecem cursos para homens. Não, ele só quer fortalecer o homem porque os homens estão muito fracos. Escuta, espera um pouco. Não. Ele só está resistindo ao movimento imprescindível de conquista das mulheres, de ocupação pelas mulheres dos espaços de poder. É isso que está acontecendo. Isso está sendo disfarçado de homens de bem. Não, isso é mentira. O que acontece é que as mulheres realmente construíram, por seu próprio mérito, novos espaços. E essa concepção machista patriarcal, esse modelo masculinista hegemônico, faliu. Já era. O homem nem sempre vai ganhar mais do que a mulher, nem sempre vai ser o provedor, nem sempre vai ser o chefe. E essa coisa antiquíssima, né, acredita justamente nisso. Esses homens estão se voltando contra isso quando matam mulheres. O sujeito, quando mata uma mulher simplesmente porque ela quer se separar dele, porque ele não aceitou a separação, a gente vira e mexe e ouve isso, né? Ele não aceitou, fulano não aceitou a separação, como se ele tivesse o direito de não aceitar. Né? E essa violência, né, doutor, pela sua experiência, ela percorre... ela não tem camadas, né? São todas as classes sociais, né? Mulheres de todas as suas
origens, né? Sim. É importante a gente falar sobre isso, porque assim, é evidente que mulheres que estão em situação de vulnerabilidade econômica, mulheres negras, mulheres lésbicas, então a gente tem que entender todas essas mulheres, existem muitas mulheres. E só que quando a gente fala, por exemplo, de mulheres de alta renda, mulheres que têm uma formação superior, pós-graduação, mestrado, a sociedade olha para essas mulheres muitas vezes com a ideia de que essa mulher ela é autossuficiente, que ela está blindada da violência, que ela não pode sofrer a violência, porque, afinal, como uma advogada, como uma psicóloga, como que uma... enfim, né? Ou uma atriz como a Ana Hickman, por exemplo, né? Que tem conhecimento, que tem dinheiro, que tem poder, que tem a mídia, como ela pode ser violentada? E aí entra a Luísa Brunet. Né? A Luísa Brunet. Então, assim, e ali entra uma questão que é justamente essas mulheres são violentadas nesses condomínios de luxo, cercada de toda o que a sociedade acha que é um poder, né? E elas sofrem violência e tem mais. Essas, muitas vezes, são as mulheres que estão em lugares para denunciar e que são ainda mais desacreditadas. Porque olham para ela assim, como? Você? Não, você não pode, você não teria essa possibilidade de sofrer sem, né, ter uma reação. Sim, elas sofrem. E assim, não estou dizendo, óbvio, uma mulher em situação de vulnerabilidade econômica, uma mulher negra numa favela, é óbvio que são várias opressões ali, que a saída ali é complexa. Não estou dizendo que, não estou querendo falar que uma mulher... Sim. Não, estou dizendo que a violência contra a mulher é democrática. Ela é democrática. Ela atinge todas as mulheres. Todas. Nasceu mulher, você vai ser violentada. Vai ser violentada de alguma forma. Pode ser que você não tenha descoberto ainda. Isso. Mas você vai ser. Ou já foi, ou vai ser. É como se nós mulheres, na verdade, é como não. Nós somos vistas como posse, né? Como objeto, né? Nós mulheres, né? Nós não somos vistas como pessoas humanas, né? O homem aproxima por uma relação carnal, né? Ele usa esse corpo e ele pode até dizer que ama, né? Mas, claro que a gente não está generalizando, né? Todos os homens que são assim, a gente tem homens que se implicam, que realmente amam, mas tem aqueles que infelizmente não, que é a maioria, né? Porque a gente vê isso, infelizmente hoje a gente vê que os índices são alarmantes. E você até comentou, doutor, que parece que a gente está evoluindo quando você trouxe a questão dos jovens, né? Eu também sinto isso, né? Mas a gente deu passos de evolução na sociedade. Mas, por um outro lado, eu acho que em termos de humanidade, nós estamos, talvez, a gente está resistindo essa humanidade, né? Porque existe um avanço tecnológico de conhecimento, que é inegável, né? Mas também existe um ciclo que eu acho que está exigindo desse humano, todos somos, né? Esse salto quântico, sabe? Que é bem mais... que eu acho que isso, para mim, é a evolução, sabe? Do humano. Não do quando a gente fala de todas as leis, porque a gente não precisa de mais lei. A gente talvez aperfeiçoar uma ou outra, fazer cumpri-la, né? Mas eu acho que falta a humanidade, né? Porque quando eu vejo, recente, essa semana, que me chocou, o caso da mulher que ficou, da Ana Cláudia, que ficou 24 horas... pendurada num penhasco lá numa árvore, foi socorrida, que o cara jogou e depois friamente ele falou, realmente aquilo mostra uma desumanidade muito forte, né? Quando você recebe no seu consultório mulheres que já passou por várias coisas, né? Conta, eu sei que você tem muita experiência, mas o que te chocou mais na sua carreira? O que que levou você a desacreditar, porque hoje, nessa semana, eu estou um pouco desacreditada da humanidade, por conta, eu acho que cada semana eu fico mais desacreditada. Tem semana que eu melhoro, mas tem semana que eu pioro. Eu falo que a nossa vida é uma montanha-russa. É uma montanha-russa, Tem dia que você tá ali, fala, olha, sai alguma coisa, você fala, nossa, aí daqui a pouco cai mas você cai com tudo, né? Com tudo, essa semana eu tô meio assim, mas vamos lá, né? Assim, eu já vi coisas, assim, barbáries, assim, eu já vi homens, você vê, assim... uma coisa
corriqueira que acontece, eu já ouvi isso mais de uma vez, do homem que a mulher estava na delegacia com ele, quando ele voltou para casa, na delegacia da mulher, porque ele já tinha sido agredido, ele voltou e bateu nela de novo. Então, assim, acabou de sair de uma delegacia, para você que ele não tá nem se importando. Eu já vi casos, por exemplo, do homem, eu tenho casos de homem que tacou fogo na casa com a mulher e as crianças dentro. Eu tenho casos, já vi casos de homem que instalou uma câmera em casa para filmar e transmitir ele fazendo sexo com a mulher para os amigos, enfim, para outras pessoas. Tenho casos de mulheres que eram obrigadas a ir para a Europa. Então, isso que eu tô dizendo, a pessoa que tem condição, então assim, vai para a Europa para obrigar a mulher a fazer turismo sexual. Então, assim, são coisas assim bizarras. Bizarras, assim. Então, eu já vi muita coisa, assim, muita violência. Meu Deus do céu, um minuto de silêncio, né? Por isso, acho que é impensável. É impensável. Doutor Eduardo, uma mulher está em casa nos ouvindo e se deu conta de que a vida dela não está assim, essas coisas que as amigas e as parentes pensam, ela se deu conta de que está sofrendo violência. Como é que ela faz para conhecer o seu trabalho, para ir ao seu escritório, para que o senhor possa ouvi-la? Eu não vou nem falar sobre me procurar ou meu escritório, enfim, não é nem esse o objetivo. Mas assim, primeiro ponto, eu acho muito importante que nós sim temos problemas sérios, tá? Não podemos negar. Socialmente, eu estou falando problemas sérios estruturalmente, eu estou falando de acolhimento dessas mulheres, mas eu quero que essas mulheres saibam que existem caminhos, e caminhos tanto na psicologia quanto na área do direito. Existem medidas, existem mulheres que sim são protegidas, porque também eu acho que às vezes é muito duro para as mulheres quando elas ouvem um debate assim como esse, parece que a gente está sem alternativa. E não, eu já vi muitas mulheres tendo um desfecho positivo, né? Não é fácil ser mulher, a gente sabe disso, é violento, a sociedade é terrível, mas existem caminhos positivos também, existem soluções para essas situações, tá? Então eu preciso acreditar que essa mulher vai procurar uma advocacia especializada. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas mulheres elas buscam advogados, por exemplo, ou psicólogos, não, existem psicólogos que atuam com perspectiva de gênero, que tem esse olhar, que tem essa escuta, que entende essa estrutura, né? Existem advogados como eu, por exemplo, ou como vários outros, que também têm esse olhar, que consegue abordar isso no judiciário de uma forma diferente. E isso tem um resultado nesse tipo de caso diferente, né? Porque, veja só, se você não provoca o juiz, o promotor, a uma reflexão sobre isso, ele não vai refletir. Então a ideia de uma advocacia com perspectiva de gênero é justamente um advogado que consegue reconhecer as desigualdades e tentar usar os instrumentos processuais para eliminar essas desigualdades. Então, assim, procurem profissionais especializados nisso, que tenham essa visão, que atuem dessa forma. Porque sim, existem alternativas. Excelente. E as mulheres que estão talvez numa situação de mais vulnerabilidade econômica, por exemplo, né, elas também têm perspectivas, sim, né? Procurar ajuda, tem centros, por exemplo, de acolhimentos, sim, que fazem trabalho social do ponto de vista psicológico, psicanalítico, né? Hoje tem muitas frentes nesse sentido. É só procurar, né? Eu também gosto muito de trazer aqui, eu acho que, por exemplo, as mulheres, as amigas, né? Uma está olhando para a situação, às vezes uma amiga pode também orientar, né? Que tenha mais informação. Os homens que se implicam, né? Os homens que são homens de verdade, que se implicam, também, né? Tá atento àquelas relações que percebe que está fora do eixo. Eu acho que a sociedade, em geral, ela pode também ajudar, né, doutor? Sim, e assim, é importante que eu sei que nem todas as mulheres têm condições financeiras, exato, de contratar um advogado altamente especializado.
enfim. Mas o sistema está posto e existem alternativas dentro do sistema. Então, nós temos, por exemplo, na área do direito, nós temos ONGs que fazem esse acolhimento de mulheres. Nós temos as faculdades de direito, que existem ali escritórios, né, como se fossem escritórios para prática jurídica, em que tem professores que cuidam dos alunos, então eles em conjunto conseguem fazer esse acolhimento. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, as próprias delegacias da mulher, elas vão fazer um encaminhamento para os órgãos competentes. Dentro da Defensoria Pública tem o NUDEM, que é um núcleo especializado para atendimento de mulheres em situação de violência. Então nós temos caminhos para todas as mulheres, tá? Doutor Eduardo, eu gostaria de agradecer imensamente a sua generosidade em conversar conosco. Nossa, desde muito. já. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pela sua, por que não dizer, militância em favor da Acho que é mais da que um mulher. trabalho, né? Pois uma um militância jeito, mesmo. é um jeito de estar na vida, né? Enfim, autoimplicativo, autocrítico, sobretudo, e disposto a ajudar, né, mulheres e também a homens, né? A construir uma nova possibilidade, né? Ao patriarcado, essa coisa horrorosa, antiga e tão violenta. E é muito bom ver um advogado jovem ainda, né? Nessa causa, né, defendendo essa causa e também fazendo reflexões, né, contribuindo aí no meio que você atua com jovens, né. Acho muito interessante não só estar no escritório, mas estar também nas palestras, né, nos momentos como debate como esse, porque acho que a gente tem essa possibilidade de levar a nossa voz. Principalmente, eu concordo plenamente quando você disse com a educação, né? Acho que tudo tem a ver com a educação. Sim. E quanto mais a gente puder estar falando, principalmente para jovens, adolescentes, é muito importante para tentar desconectar, para eles não serem tão sequestrados, né? Por esses red pills, por essas falas de influenciadores irresponsáveis, né? Porque às vezes eles têm só um lado da moeda, né? Não tem todo o contorno, todo o contexto, e tá numa família também estruturalmente às vezes disfuncional, né? Enfim, mas eu queria agradecer de verdade. Olha, foi demais o bate-papo. Infelizmente a gente tem time, né? A gente tem hora para terminar, mas a gente ficaria aqui mais tempo, né, André? Claro. E conheçam o Dr. Eduardo, visitem as redes sociais do Dr. Eduardo. Ele faz um trabalho excelente, didático, impositivo. Parabéns mais uma vez, muito obrigado. E assim, para a gente encerrar, assim como você deu um recado às mulheres, se você pudesse dar um recadinho aos homens, sobretudo aos jovens que nos ouvem, qual seria esse recado? Primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade, foi muito bom. Eu estou sempre à disposição, porque na verdade eu acho que isso é parte do meu trabalho. Eu acho que não adianta nada a gente estudar, fazer pós-graduação, dar aula, né? E você não passar isso para frente. Eu acho que você ficar acumulando aquilo para você, e pelo contrário, a gente tem que levar isso para frente para outras pessoas. Porque é o que eu falo, se cada palestra que eu for e eu conseguir convencer uma pessoa, nossa, essa uma pessoa vai levar isso para frente, vai levar. Então, olha aqui um canal para a gente levar isso para quantas pessoas, né, na internet. Sim. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, principalmente vindo de vocês, né, que são pessoas que estudam isso, que praticam isso. Então, é sério. Então, para mim, é muito bom. Para o jovem, para o homem, né, eu acho que é entender como é de verdade a sociedade, sabe? Porque é muito fácil, principalmente para quem está no direito, é muito fácil falar todos são iguais perante a lei. É você observar o dia a dia. É você observar, eu vou ser bem didático aqui, é você observar o seguinte: imagina que você é homem e você vai pedir um Uber. Eu tenho certeza que você nunca compartilhou a sua viagem por medo de ser estuprado pelo homem que você está pagando para te transportar. Para você que é homem, eu imagino que se eu te colocar numa sala com 10 mulheres trancado, você não vai ter medo de nada nem de ninguém. Agora, uma mulher com 10 homens trancados, ela vai entrar em pânico. Para você que é homem, você imaginar que você jamais vai ser promovido e vão dizer para você que você está sendo promovido porque você está saindo com o seu chefe. Então, são algumas
detalhes, assim, coisinha pequena do dia a dia. Mas eu vou deixar uma que eu até antes aqui eu tinha conversado com eles, que é quando você vai para uma balada, né? Então vamos falar a linguagem aqui do jovem. Então quando você for para uma balada e a sua namorada for caminhar até o banheiro sozinha, perceba que outro homem vai abordar ela, vai puxar ela pelo braço, vai tentar beijar ela à força, ou seja, vai violentar essa menina. E quando você se aproximar, ela vai pedir desculpa para você, porque a sociedade olha você como proprietário dela. Então, para você que é jovem, perceba essas diferenças. Não caia nessa ideia de que homens e mulheres são iguais, porque não são. E a hora que a gente percebe isso, a gente percebe que a gente tem que fazer alguma coisa por essas mulheres. E a gente tem que começar a perceber o que a gente está fazendo para contribuir com essa cultura. E a gente tem que fazer exatamente o contrário. E por fim, questione. Questione os homens nos grupos de amigos. Questione os seus amigos nas rodas, né? na festa, no churrasco. Questione. Não tenha medo. Porque é só assim que a gente começa a construir aos poucos essa mudança. Perfeito. Muito bom. Palmas em pé. Muito bom, Obrigado, muito bom. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos Obrigada. que nos acompanharam. Por favor, compartilhem, questionem. Homens, façam terapia. E apertem o sininho da notificação para acompanhar as nossas atualizações. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigada, doutor Eduardo. Até a próxima. Até a próxima.